Uma rainha má resolve, por inveja, mandar matar sua enteada. Mas a menina consegue fugir pela floresta e encontra a cabana de 7 anões que passam a protegê-la. Porém, quando a rainha descobre que ela continua viva, ela lhe dá uma maçã envenenada que faz com que a jovem caia em um sono profundo até o dia que um beijo do amor verdadeiro a faça despertar. Você conhece essa história? E você sabia que essa história pode ter sido inspirada em fatos reais? Vem comigo que eu te conto. Olá, meu nome é Andréa Nascimento, esse é o canal Momento Mistério e hoje vamos contar a verdadeira história que inspirou o conto da Branca de Neve e os 7 Anões. Branca de Neve e os 7 Anões, lançado em 1937, foi o primeiro longa-metragem de animação dos estúdios Disney. Essa versão todo mundo conhece. O conto retrata a história de uma bela e solitária moça banida por sua madrasta malvada e vaidosa que tem ciúmes de Branca de Neve e pergunta a seu espelho mágico todos os dias quem é a mais bela de todas. Um dia o espelho responde que Branca de Neve é a mais bela da terra. Furiosa, a madrasta ordena que Branca de Neve seja levada para a floresta e morta. O caçador ordenado a matar Branca de Neve não consegue fazê-lo, então ela sobrevive e acaba sendo acolhida em uma cabana na floresta por 7 simpáticos anões. A partir daí, a história envolve um romance de conto de fadas com o príncipe encantado e mais tentativas de assassinato, desta vez com uma maçã envenenada pela madrasta, que se disfarça como uma vendedora de maçãs, quando ela descobre que Branca de Neve ainda está viva. Certamente não seria um filme da Disney se não tivesse um final feliz, então a madrasta morre e Branca de Neve é salva pelo beijo do príncipe encantado. Por fim, todos vivem felizes para sempre, inclusive os anões. No entanto, a produção de Walt Disney escondeu a jornada original de Branca de Neve, que envolve detalhes assustadores e ações sórdidas. O conto original dos irmãos Grimm não era indicado para crianças. No conto original de 1812, a rainha má fica enfurecida após o espelho mágico dizer que Branca de Neve, sua enteada, é a mais bela de todas. Então ela pede a um caçador que a leve à floresta e a mate. Entretanto, nessa versão, a princesa é uma criança de apenas 7 anos. Como prova do assassinato, a monarca cruel exige que o assassino retorne com os pulmões e o fígado da pequena menina. O caçador leva a menina até a floresta, porém tem piedade de Branca de Neve e deixa que ela fuja. E na tentativa de enganar a vilã, leva os órgãos de um javali. A rainha má come os pulmões e fígado do animal, acreditando que era da princesa. Enquanto isso, Branca de Neve corre pela floresta até um pouco antes do anoitecer, quando encontra uma casinha e entra nela para descansar. Lá dentro tudo era pequenininho, mas muito arrumado. Ela come um pouco de comida que encontra e depois, cansada, se deita em uma das camas e adormece. Algum tempo depois, chegam os donos da casa, os 7 anões que mineravam ouro e prata depois das 7 montanhas. Depois que ela acorda, conta tudo o que aconteceu e os anões a acolhem para que fique morando com eles. Quando a rainha pergunta mais uma vez ao espelho mágico quem é a mais bela, ele novamente diz que Branca de Neve, que agora está morando com os anões, ainda é a mais bela de todas, e assim a rainha má descobre que ela foi enganada e a princesa ainda está viva. Depois que a mentira do caçador é descoberta, começa a fase do conto em que a rainha má se dedica a enganar Branca de Neve. Na versão dos Grimm, isso ocorre 3 vezes. Na primeira tentativa de acabar com Branca de Neve com as próprias mãos, a rainha má usa o disfarce de vendedora de mercadorias. Ela oferece um corpete cheio de laços de seda para Branca de Neve. Quando a jovem aceita, a rainha má aperta a peça de roupas o suficiente para matá-la por sufocamento. Branca de Neve chega a desmaiar, mas é salva pelos 7 anões. Na segunda tentativa, ela vende à garota um pente envenenado que a faz dormir. Os anões mais uma vez a salvam, tirando o pente de seus cabelos. Na terceira vez, aparece a famosa maçã venenosa. Após o envenenamento, ela desmaia e é considerada morta. Desta vez, os anões nada conseguem fazer. Eles a colocam em um caixão de vidro e depois o colocam no alto de uma colina, onde sempre um deles fica ao lado. O tempo passou e Branca de Neve permanecia como se estivesse dormindo, até que um dia um príncipe estava passando por aquela colina e viu o caixão com Branca de Neve dentro. Ele se apaixona pela princesa e pede aos anões que queria levá-la com ele. Os anões hesitaram a princípio, mas o príncipe insistiu tanto que eles concordaram. Quando os criados do príncipe foram carregar o caixão, um deles tropeça e, com o movimento, o pedaço envenenado da maçã que ela havia comido se soltou da garganta. Branca de Neve desengasgou e, voltando à vida, abriu os olhos, levantou a tampa do caixão e se sentou.
Ao contrário do filme da Disney, não houve um beijo apaixonado para despertá-la, mas mesmo assim, quando Branca de Neve vê o príncipe, se apaixona e eles decidem se casar, mesmo que a moça tivesse apenas 7 anos. A Rainha Má comparece ao casamento e, como vingança por tudo que ela fez com Branca de Neve, trouxeram com pinças um par de sapatos de ferro em brasas que foram colocados diante dela, que foi forçada a entrar nos sapatos e dançar até cair morta. E assim, Branca de Neve, seu príncipe e os 7 anões viveram felizes para sempre. Existem algumas teorias que dizem que o conto de Branca de Neve foi inspirado em histórias reais. A primeira delas diz que a personagem de Branca de Neve foi baseada em Margareta von Waldeck, uma condessa alemã que nasceu em 1533. Descrita como muito bela em todos os registros históricos que citaram seu nome, von Waldeck, comumente referida como Margareta de Waldeck, era filha do conde alemão Philipp IV, da Casa Real de Waldeck-Wildangen. Em 1546, aos 16 anos de idade, Margarete foi obrigada por sua madrasta, Catarina de Hatzfeld, com quem não tinha um bom relacionamento, a mudar-se para Bruxelas. Na corte de Bruxelas, ela chamaria a atenção de ninguém menos que o príncipe Filipe, futuro Filipe II da Espanha, apaixonando-se e tornando-se sua amante, para desgosto de sua madrasta, que sempre se intrometia na vida de sua enteada. No entanto, a ideia de que a jovem pudesse tornar-se uma princesa foi insuportável para o pai de Filipe, Carlos V, que viu na união de seu herdeiro com a jovem um matrimônio politicamente desvantajoso. Segundo dizem, Margareta morreu aos 21 anos de idade, em 1554, supostamente envenenada por autoridades espanholas às ordens do pai de seu amado. Embora não possamos afirmar se von Waldeck fora de fato morta por veneno, uma coisa é certa. Contrariando a história tradicional, a jovem não foi assassinada por sua madrasta, que já havia falecido antes de sua morte. Mesmo não sendo exatamente igual ao conto de Branca de Neve, a história tem alguns paralelos em comum. Margarete era uma bela jovem alemã, atormentada por sua madrasta malvada, que apaixonou-se por um príncipe e é envenenada. Outro ponto interessante é que a jovem cresceu na região de Bad Windangen, em Hesse, Alemanha, onde crianças que trabalhavam em condições precárias em uma mina de extração de cobre eram referidas como anões. Outra teoria é que Branca de Neve é baseada em Maria Sofia Margareta Catarina Freundhausen von Erthal, uma nobre do século XVI. Ela nasceu em 1729, crescendo em um castelo em Lohr, Alemanha. Atualmente o castelo é um museu e ao visitá-lo podemos ver um certo espelho famoso que supostamente seria um presente dado pelo pai de von Erthal para sua madrasta e que dizia ser mágico e falante. Para corroborar a teoria, um museu alemão afirma ter encontrado a lápide há muito perdida da verdadeira Branca de Neve, depois que ela desapareceu há 215 anos. O Museu Diocesano de Bamberg exibe a lápide de Maria Sofia von Erthal. A lápide desapareceu em 1804, após a demolição da igreja em que enterraram Maria Sofia. Todavia, ela reapareceu em uma casa em Bamberg, no centro da Alemanha, e foi doada ao museu pela família. Enquanto o Museu Diocesano Holger Kempkens diz que a ligação com o conto de fadas é apenas um boato, as pessoas da cidade de infância de Maria Sofia argumentam que os irmãos Grimm usaram sua história e adicionaram elementos do folclore alemão para criar a Branca de Neve. Como resultado, diversas semelhanças foram vistas nas vidas da jovem Sofia e da personagem dos livros. Na década de 1980, um historiador local em Lohr, Dr. Karl-Heinz Bartels, pesquisou semelhanças entre a vida de Maria Sofia e o conto de fadas. O pai de Maria Sofia, o nobre Philipp Christoph von Erthal, casou-se novamente após a morte da primeira esposa, e a madrasta de Sofia tinha a reputação de favorecer seus filhos naturais, bem como ser controladora e mesquinha. Lohr era um famoso centro de artigos de vidro e espelhos, ou seja, o pai de Maria Sofia era dono da fábrica de espelhos e os espelhos feitos eram tão lisos que sempre falavam a verdade. Uma floresta assustadora aparece no conto de fadas, e uma floresta perto de Lohr era um esconderijo bem conhecido para ladrões e animais selvagens perigosos. No conto de fadas, Branca de Neve correu sobre 7 colinas antes de chegar à cabana dos 7 anões que trabalhavam em uma mina. E uma mina fora de Lohr, em estado de abandono, fica num local depois de 7 colinas. Por fim, anões ou crianças trabalharam na mina Lohr e usavam capas como proteção contra a queda de pedras e sujeira.
Apesar dessas semelhanças entre a vida de Maria Sofia e o conto de fadas, a Branca de Neve da vida real não continuou a viver felizes para sempre. Maria Sofia nunca se casou e mudou-se cerca de 100 quilômetros de sua casa de infância para Bamberg, onde acabou ficando cega e morreu aos 71 anos. Infelizmente, as mulheres que supostamente inspiraram a personagem Branca de Neve não tiveram um final feliz como a personagem no conto original ou do filme da Disney. E você, conhece essas histórias? Você acredita que realmente uma dessas mulheres inspirou o conto? Deixa aqui nos comentários. E se gostou, deixa o like, compartilha e não esqueça de se inscrever e marcar o sininho para não perder as próximas histórias aqui no canal Momento Mistério. Até lá!